Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor da Glória. Bom, muito mais do que claro o que eu venho fazer nesta manhã. É um pouco difícil, né? Mas a obra do Senhor era assim, sempre tem algumas dificuldades, né? Porque o diabo jamais quer que o homem conheça a verdade. O diabo jamais quer que o homem venha ter o conhecimento da palavra de Deus. Então, de certa forma, ele acaba conseguindo entrar nos sinais sonoros. E assim ele faz com que você não entenda. Você já não quer ouvir a palavra de Deus. Você já não quer buscar a Deus. O diabo ele acha muito fácil impedir que você conheça a Deus através da sua palavra. Mas a Bíblia diz assim no livro de Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, pois que ouça. Ouça o que o Espírito de Deus ele diz às igrejas. Então, para ouvir forró, muitos têm ouvido. Para ouvir funk, muitos têm ouvido. Mas a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus ele diz. Se você tem 5 minutos do seu tempo, você pode parar uns 5 minutos daquilo que você está fazendo. Para você ouvir um pouquinho a palavra de Deus, aquilo que Ele tem a dizer nesses últimos dias. Porque se você não sabe, estamos a vivenciar o princípio das dores, a qual Jesus profetizou no livro de Mateus. Livro de Mateus capítulo 24. Jesus ele faz um sermão profético, falando sobre o princípio das dores. E já é esse momento que estamos a viver na terra. Mas o que acontece? Obviamente que muitos não conseguem compreender. Obviamente que muitos não vão conseguir compreender isso. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias haveriam comichões nos ouvidos dos homens. O que é comichão? É um bicho que come seu entendimento. É algo espiritual que não deixa com que o homem de maneira alguma venha compreender as coisas de Deus. É algo que de maneira alguma faz com que você ouça a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nos últimos dias também, os homens, eles ouviriam, mas não compreenderiam. Veriam, enxergariam, mas não conseguiriam ver. A Bíblia diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou-se o entendimento dos incrédulos. O diabo cegou o entendimento dos homens até o ponto deles, mesmo vendo, não conseguir enxergar, mesmo ouvindo, não conseguem compreender. Eu só vim aqui nessa manhã só para poder alertar vocês, acerca do que está acontecendo. Não precisa ser muito entendido, não precisa ser muito estudado para saber o que está acontecendo, o que há de acontecer. Porque as coisas só pioram a cada instante sobre a face dessa terra. Porque a Bíblia diz que tudo isso é consequência do pecado do homem, é consequência de más escolhas, de escolhas que fizeram no decorrer da vida toda. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então é isso que a humanidade está colhendo. Estão colhendo a morte por conta dos seus pecados, por escolher sempre a cachaça, por sempre escolher prostituição ao invés de Deus. Porque é assim que estamos caminhando, essa geração está caminhando para o fim. Já estamos a vivenciar o apocalipse sobre a terra. Obviamente que ainda pode piorar, porque é só o princípio. É só o princípio das dores que Jesus falou. Jesus falou que quando começasse a acontecer tais sinais, seria apenas o princípio. Já está esses sinais: guerras, rumores de guerras, são pestilências, muitas pestes espalhadas. Já desde muitos tempos nós vemos isso. Coronavírus é apenas uma das pestes, é apenas uma. Vai passar, mas consigo mesmo vai ser levado muitas pessoas. Só que depois disso vem coisas piores. E eu estou aqui te alertando para que você possa fazer alguma coisa enquanto você tem a esperança para a tua alma. Para que você venha, então. Para que você... Para que você venha buscar a Deus enquanto há tempo. Buscar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode te ouvir. Invocar enquanto Ele pode ouvir. Você não está percebendo, as coisas não estão normal sobre essa terra, não.
As coisas sobre este mundo tá caminhando cada dia mais para o fim. Se você não fazer alguma coisa para sua alma ser salva, amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas à meia-noite não partiram? Quantas pessoas acreditando que na última hora tinha esperança, à meia-noite não partiu, com um ataque cardíaco, com uma parada cardíaca, e muitas pessoas sendo enganadas, acreditando que na última hora vai ter esperança. Ah, vou buscar Deus só na última hora. Na última hora eu me arrependo, na última hora eu peço perdão, na última hora dá tempo. É o que muitos pensam, é assim que muitos vão levando a vida, vão levando com a barriga, vão empurrando, acreditando que no último dia terão oportunidade. Mas eu te digo que não. A esperança e a oportunidade que Deus dá para o homem é em vida, é enquanto tem vida. Mas a Bíblia diz que depois da morte segue-se a juízo. Isso está escrito em Hebreus 9:27. Diz que aos homens foi ordenado morrer uma só vez. Depois disso segue-se a juízo. Então depois da morte não pensem os homens que vai ter uma esperança para poder se arrepender. Não acredita você em purgatório, achando que ali é um lugar que você tem para se arrepender, não. É mentira do padre. A Bíblia Sagrada diz que tem o céu e o inferno, mas conforme o entendimento humano, vai se então trazer um monte de mentiras que vai enganar a tua alma no último dia. No último dia é tarde demais para reconhecer que errou. O último dia é tarde demais para reconhecer que viveu de forma errônea. Aí sim vão implorar o perdão, mas aí não vai obter o perdão. O perdão foi dado àqueles que buscaram. Aquele que busca encontra, aquele que confessa que errou e pecou, é perdoado. Mas aquele que é soberbo, que se continua então a se entregar aos prazeres deste mundo, esse tal ainda não conheceu a Deus e nem tampouco alcançou a graça. O perdão é dado a todos que buscam. Aquele que busca o perdão, de maneira alguma Jesus ele rejeita. Tem esperança para todos ainda há uma esperança. Para quem está vivo, não importa se matou ou se roubou, não importa se prostituiu na vida inteira, não importa se foi o pior bandido, mas a Bíblia diz que ainda tem perdão para quem se arrepende. A Bíblia menciona que tinha um bandido ao lado de Jesus, crucificado ao lado de Jesus Cristo. A Bíblia diz que esse bandido se chamava Dimas, e foi o único que pediu misericórdia. Pediu misericórdia e alcançou a misericórdia. A Bíblia diz que aquele homem tinha feito coisas terríveis ao decorrer da sua vida, mas ali na cruz ele deixou a soberba de lado. E ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. E Jesus falou: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Mas repara que esse homem se arrependeu e ele permaneceu no caminho estreito. Repara que esse homem se arrependeu e não voltou mais atrás a fazer as mesmas coisas. Mas os homens, os mesmos que dizem que se arrependem do pecado, amanhã está cometendo a mesma coisa. O mesmo que diz que hoje se arrependeu de ter matado, amanhã já está lá então de novo. Os mesmos que dizem que não quer mais viver dessa forma, amanhã estão lá. Mas o que significa se arrepender? Arrependimento é algo que parte de dentro para fora. Arrependimento é algo que vem do coração do homem para fora, não é da boca para fora. Arrependimento da boca para fora significa que você nunca se arrependeu. Significa que você nunca verdadeiramente se arrependeu. Mas quando você se arrepende de dentro para fora, ou seja, esse sentimento ele está ali dentro do seu coração, significa que a sua aparência exterior também vai mudar. Porque a pessoa que se arrepende só da boca para fora, ela não muda de atitude nunca. Nunca muda de atitude. Continua sempre com o mesmo assunto. Amanhã eu busco, amanhã eu faço isso, amanhã, e vai empurrando com a barriga até chegar o último dia e não tem mais esperança. Mas o que se arrepende verdadeiramente, as tuas atitudes também mudam. Então é isso. É Jesus que pode te salvar. Jesus quer salvar a alma dos homens. Jesus não tem interesse em ver a morte do ímpio. Jesus não se agrada em ver um bandido morrendo. Jamais Jesus vai se agradar em ver a morte do ímpio. Por isso abra os seus olhos, busca a Deus enquanto se pode encontrar. Estamos chegando nos últimos dias dessa geração. Estamos chegando nos últimos dias nessa terra. É claro que as coisas não vão acabar assim da noite para o dia. É claro que a noite não vai da noite para o dia a terra vai se desabar. Está acontecendo aos poucos. E quando verem, e quando então abrirem os olhos totalmente,
verão que vai ser tarde demais e ali não vai ter mais esperança. A Bíblia diz que não tem esperança depois da morte, porque depois da morte segue-se a juízo. O que faz você pensar que vai viver a vida inteira de prazer e na última hora será então dada a você a oportunidade? É o que muitos pensam. E dessa forma nós percebemos o quanto as pessoas amam verdadeiramente a Deus. Porque muitos dizem: eu tenho Deus no meu coração, eu amo a Deus, Deus mora no meu coração. Mas os mesmos que dizem isso só buscam a Deus na última hora. Só busca a Deus na última hora. Deixa a Deus sempre como última opção. E é assim que Deus também te trata. Se você coloca Deus como prioridade na sua vida, você se torna a prioridade de Deus. Mas sendo Deus a sua última escolha, última opção, a qual você busca também, assim você se torna para Deus. Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, ele colherá. Ou seja, o que você faz o que você faz no decorrer da sua vida pode ser visto como uma plantação. Não tem como você a vida inteira fazer o mal e no último dia colher o bem. Não tem como passar a vida inteira a se embriagar e no último dia achar que Jesus vai te salvar. Não tem como. Porque uma coisa se opõe contra a outra. A cerveja se opõe contra Deus. A cachaça, as drogas, a prostituição, o adultério se opõe contra Deus. E a Bíblia diz que não tem como servir a dois senhores. Ou serve um ou serve o outro. Ou serve a Jesus ou serve ao diabo. Ou fuma cigarro, ou busca a Deus, ou bebe cerveja, ou então faz a vontade de Jesus. Não tem como fazer duas coisas não. Porque tem dois deuses, tem dois senhores, que a Bíblia diz. Um é o diabo, que é o Deus deste mundo, e a Bíblia diz que o outro é Jesus Cristo, que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, para pensar, a Bíblia diz que o diabo é o Deus deste mundo. O diabo ofereceu para Jesus toda a glória deste mundo se ele adorasse a ele, mas Jesus, ele se negou. Mas os homens estão a adorar este mundo, recebendo em troca uns míseros reais no bolso. Só para ter dinheiro no bolso, os homens estão entregando a vida para o diabo. Só para poder ter um momento de alegria, entregam a vida na mão do diabo. Não sabia vocês que o diabo é o Deus deste mundo, que ele está destruindo a tua alma através da prostituição? Por isso se arrependa, deixa essas porcarias de lado, larga enquanto há tempo um cigarro, deixa enquanto há tempo, antes que a tua alma seja condenada. A cerveja, enquanto há tempo, deixa essa porcaria da maconha. O que te faz acreditar que a maconha vai trazer para você paz? Uma paz momentânea e enganosa, que passa pela manhã. A alegria da cerveja passa muito rápido, porque ela engana você por uns momentos, acreditando que está tudo bem. Prova disso, muitas pessoas falam: hoje eu vou afogar as mágoas, chega de problemas. Passou a semana inteira cheio de problemas, acha que agora a cerveja vai poder resolver o problema. Só vai enganar a sua mente. O diabo assim, ele tem enganado a mente dos homens. O diabo tem enganado os homens com a diversão, distração, coisas que passam muito rápido. Como está escrito aqui no livro de Gálatas, eu quero estar lendo aqui do versículo 19 até o 22. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus ele diz às igrejas. Hoje você está tendo uma oportunidade. No último dia não vai ter como você dizer que não teve oportunidade. A oportunidade é dada para todos. O sol nasce para todos. A diferença é que alguns aceitam a oportunidade, e a diferença é que outros viram as costas para a oportunidade. Hoje, Jesus está te dando a oportunidade de ouvir a palavra e ser liberto, e alcançar a graça do Senhor, que é a salvação. Mas, virando você as costas, você está desprezando a oportunidade qual Jesus deu. Amém. Claramente que você não precisa ouvir meia hora ou até o fim, mas 5 minutos, quem sabe, ou 10, não sei. Um pouco que você ouve já é o suficiente para que Deus fale com você, porque a Bíblia menciona que a palavra ela traz vida. Ou seja, a palavra de Deus é vida, traz água como um alimento para a alma. A palavra de Deus traz alimento como alimento para a alma.
Vou ler novamente. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais então vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então deixa a cerveja enquanto há tempo, porque a Bíblia diz que os bêbados não hão de herdar o reino de Deus. A Bíblia diz que os homicidas, os prostitutos não hão de herdar o reino de Deus. No livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que os homossexuais não hão de herdar o reino de Deus. Então deixa enquanto há tempo o pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. De sorte que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E talvez você hoje ouvindo essa palavra, você imagine, eu estou sendo julgado, está julgando. É porque muitos não estão acostumados a ouvir a palavra de Deus como ela está escrita. Então quando ouve o que está escrito, fala que está julgando. Fala que está julgando, mas não é. A Bíblia que diz que os bêbados não vão herdar o reino de Deus, os homossexuais não vão herdar o reino de Deus, os mentirosos, invejosos, adúlteros, idólatras. A Bíblia diz que esses não vão herdar o reino de Deus. Significa que você precisa se arrepender. Significa que você precisa deixar de lado a prostituição. Significa que você deve voltar a se tornar mulher e você, homem, deve se voltar a ser homem. Significa que você deve jogar fora o cigarro, a cachaça, e deixar de lado a idolatria do futebol, a idolatria da religião. Significa que você precisa voltar às primeiras práticas, à primeira obra. É isso que significa. Porque se permanecer na prostituição, quando morrer assim, serão condenados. Se morrer com a cerveja na mão, vai ser condenado, porque a Bíblia diz que os que morrem no pecado, o salário do pecado é a morte. De sorte que para ser salvo precisa se arrepender. Muitos pensam, na última hora dá tempo, eu acho que Deus não vai me julgar não. Você acha, mas por achar muitas pessoas foram condenadas. Por achar alguma coisa, muitos foram condenados. O homem, mas o homem está com o coração duro demais e soberbo demais. E é por isso que não consegue de forma alguma enxergar a realidade diante dos olhos. Porque a novela, a televisão, tem cegado demais o entendimento dos homens. Porque não buscam a verdade. Meu Deus, este mundo tem cegado o seu entendimento com novela, com televisão. Enquanto você está lá assistindo novela, o diabo está ao seu redor. Está ali, achando uma brecha contra você. Porque a Bíblia diz que o diabo ele é como um leão. O nosso inimigo anda ao nosso redor, buscando e procurando a quem ele possa tragar. E a todo momento ele encontra, porque estão distraídos, estão desprevenidos, não estão mais acreditando em nada, não acredita que Jesus muito em breve virá e serão pegos de surpresa mesmo. E eu não vejo a hora que Jesus vem logo e destrói logo essa terra, porque para quem vive conforme a vontade de Jesus, não vê a hora de ir embora, não vê a hora de ir embora dessa terra. Chega de tanta prostituição, chega de tanta malignidade. Jesus ele vai voltar e vai pegar muitos de surpresa. Muitos serão surpreendidos. A palavra de Deus diz que como um relâmpago parte do Oriente e cai no Ocidente, será assim também a volta de Jesus. A Bíblia diz que assim como um ladrão ele vem, assim também Jesus virá, pegará muitos de surpresa, muitos desprevenidos. Porque o ladrão só te pega surpreendido quando você está distraído. O ladrão só te surpreende quando você está distraído. Se você estiver preparado, ele não vem. Porque se você estiver preparado, você já vai logo chamar a polícia. E assim Jesus ele quer que você esteja vigilante,